E se o Criador do mundo tivesse abandonado a humanidade logo após a criação da matéria? A lenda do Deus ausente, presente em tradições antigas do Oriente Médio e em textos gnósticos proibidos, afirma que o mundo não é governado por um Deus benevolente, mas por entidades imperfeitas chamadas arcontes. Segundo essa crença perturbadora, o sofrimento humano, a ilusão do livre-arbítrio e o silêncio das orações não seriam testes divinos, mas consequências diretas de uma criação abandonada. Neste vídeo, exploramos uma das narrativas mais censuradas da história espiritual, uma lenda que desafia a fé humana, questiona a salvação, a proteção divina e revela por que esses textos foram considerados perigosos demais para sobreviver livremente. Assista até o final e descubra por que, para os antigos gnósticos, a fé cega era a maior prisão da humanidade. Imagine acordar um dia e perceber que todas as suas orações jamais foram ouvidas, não porque você não teve fé suficiente, mas porque nunca existiu ninguém do outro lado. Essa é a base perturbadora da lenda do Deus ausente, uma das narrativas mais antigas e perigosas já registradas, presente em tradições do Oriente Médio Antigo e posteriormente reinterpretada em textos gnósticos proibidos. Segundo essa crença, o Criador do mundo não é um ser amoroso, atento ou misericordioso, mas uma entidade distante que abandonou sua criação logo após dar origem à matéria. A humanidade teria sido deixada sozinha em um mundo imperfeito, sem orientação divina real, vivendo sob a ilusão de proteção espiritual. Essa lenda desafia diretamente a fé humana, questionando a origem do sofrimento, o silêncio divino e a verdadeira natureza do Criador, tornando-se uma das histórias mais censuradas da história espiritual da humanidade. De acordo com os textos gnósticos antigos, após a criação da matéria, o verdadeiro Criador se afastou completamente da realidade física. Em seu lugar, surgiram entidades menores chamadas de arcontes, seres imperfeitos responsáveis por administrar o mundo material. Esses arcontes não seriam deuses no sentido tradicional, mas arquitetos falhos de uma realidade distorcida, marcada por dor, medo e repetição. A lenda afirma que são essas entidades que moldam as leis invisíveis da existência, manipulando o destino humano e criando a falsa sensação de livre-arbítrio. Para os seguidores dessa crença, aquilo que muitos chamam de escolhas pessoais seria apenas um roteiro invisível imposto por forças que se alimentam da ignorância espiritual. O sofrimento humano, então, não seria um teste divino, mas um efeito colateral de uma criação abandonada à própria decadência. Um dos pontos mais perturbadores dessa lenda é a explicação para o silêncio das orações. Segundo os gnósticos, nenhuma prece jamais foi respondida porque jamais houve alguém ouvindo. As divindades adoradas ao longo da história seriam máscaras criadas pelos arcontes para manter a humanidade submissa, oferecendo esperança em troca de obediência. A fé cega, nessa visão, não seria virtude, mas uma armadilha sofisticada, projetada para impedir que os seres humanos buscassem o verdadeiro conhecimento. A promessa de salvação futura funcionaria como um mecanismo de controle, mantendo as pessoas presas à espera de um resgate que nunca viria. Essa narrativa coloca em xeque conceitos como redenção, castigo divino e proteção espiritual, sugerindo que o maior cárcere da humanidade não é físico, mas mental e simbólico. Os textos gnósticos proibidos descrevem o mundo como uma prisão cuidadosamente construída, onde a dor se repete em ciclos e a esperança é usada como combustível emocional. Para os antigos seguidores do Deus ausente, o verdadeiro inimigo não era o sofrimento em si, mas a ignorância sobre sua origem. Eles acreditavam que o conhecimento libertador, chamado de gnosis, era a única forma de escapar da influência dos arcontes. Esse conhecimento não vinha de templos, sacerdotes ou dogmas, mas de uma compreensão profunda da própria consciência. A ideia de que o Criador jamais retornaria tornava essa visão ainda mais sombria, pois não haveria um julgamento final, nem um acerto de contas divino, apenas a responsabilidade individual de despertar em um mundo abandonado. Essa lenda foi considerada extremamente perigosa ao longo dos séculos porque remove o alicerce da obediência religiosa. Se não existe um Deus observando, recompensando ou punindo, todo o sistema de controle espiritual entra em colapso. Por isso, muitos desses textos foram destruídos, ocultados ou declarados heréticos. Ainda assim, fragmentos sobreviveram e continuam ressurgindo em manuscritos antigos, estudos históricos e debates filosóficos modernos. O mito do Deus ausente não busca oferecer conforto, mas provocar desconforto, forçando quem o conhece a encarar perguntas que a fé tradicional evita.
Quem realmente governa o mundo? Por que o sofrimento parece estrutural? E se a maior mentira da história for a promessa de que alguém está no controle? Se essa história despertou algo em você, talvez não seja medo, mas curiosidade. Aqui no canal, exploramos lendas proibidas, mitos antigos e narrativas que desafiam a fé, a realidade e tudo o que nos foi ensinado como verdade absoluta. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe este vídeo com quem também questiona o silêncio divino e as sombras da espiritualidade. Deixe seu comentário, você acredita que o mundo foi abandonado ou que existe algo além dessa lenda? Continue conosco, porque a próxima história pode mudar a forma como você enxerga a própria existência. Nos vemos no próximo vídeo.